Olá, bem-vindos ao canal Jornada, eu sou Romina Bestet e hoje é mais um podcast para você. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e hoje o tema é empreender com sabedoria espiritual. E daí vem você e vai falar assim, empreender com a espiritualidade, empreender com sabedoria espiritual, nunca que eu vou misturar as duas coisas, certo? Pois é, eu também pensava desse jeito. E eu sei que esse tema é um tema complicado, né? Muitas pessoas não misturam a espiritualidade com os negócios. Ah, muitas pessoas falam assim, pensa que talvez a espiritualidade é só para harmonizar mais a área assim de relacionamento, mais a área assim familiar, né? Mas a espiritualidade também pode te ajudar, assim como também me ajudou, em tomar decisões relacionadas a empreendedorismo. E eu disse aqui te ajudar a tomar decisões. Eu não disse que a espiritualidade vai mandar você fazer nada. Eu não disse que a espiritualidade vai falar para você fazer ou não fazer alguma coisa, assinar ou não assinar o contrato. A espiritualidade vai te mostrar possibilidades. A espiritualidade vai te trazer questões, vai te dar clareza. E é aí que isso te ajuda no empreendedorismo. Vamos melhorar esse tema. Bom, como vocês sabem, eu tenho 46 anos, então eu já sou uma mulher assim madura. E essa fase que a gente passa, né, depois dos 40, a gente decide ser assim, né, existe uma fase na nossa vida, e não necessariamente depois dos 40, existe uma fase na nossa vida que vai ter uma hora que você vai querer mudar as coisas, que vai ter uma hora que aquela coisa que você tava dentro de si, assim, reprimindo, vai sair, vai eclodir. Comigo, eu posso dividir a minha experiência. Eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar da minha experiência. E comigo, ela eclodiu esse ano de 2025. E foi o ano em que eu realmente decidi mudar a minha carreira completamente. Talvez eu fale num outro podcast para vocês sobre a minha vivência na carreira, mas dando uma explicação assim bem breve, eu estudei física, sou formada em engenharia espacial no Instituto INPE em Caçapava, São Paulo. E no INPE eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. E depois disso eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Coimbra. E depois disso eu já tinha 30 e lá vai coisas, né? Acho que 31 ou 32, né? Quando eu na realidade entrei no serviço de engenharia na indústria. Até então eu só fiquei na parte assim acadêmica, né? E quando eu entrei na indústria, eu entrei em 2011 e trabalhei na indústria até esse ano, 2025, né? Então, eu sempre trabalhei como engenheira. Era a minha paixão? Não. Mas eu aprendi a gostar. Era é aquilo que eu queimava por dentro para fazer? Não. Mas era o que me dava dinheiro que eu necessitava para um período que era necessário aquele dinheiro para mim. Então eu abri mão de um sonho por conta de saber que eu seguindo aquela carreira, né, eu
ganharia o suficiente para dar conforto à minha família, para dar o ensino, né, que a minha filha precisa. Então eu fui, é uma escolha minha, ninguém pediu, eu decidi não fazer o que eu gostava por conta de que eu sabia que se eu estudasse engenharia, eu conseguiria dar uma qualidade de vida melhor à minha filha. Então a minha prioridade foi a minha filha, a minha família. Bom, muitas transformações aconteceram e nesse ano de 2025, como vocês sabem, eu estou na Alemanha e eu vim para a Alemanha em 2024. Já não é a primeira vez que eu estou na Alemanha, eu já morei na Alemanha há muitos anos, mas em 2024 eu retornei à Alemanha. Eu tenho cidadania alemã e a minha cidadania alemã, ela foi adquirida aqui por residência, não foi por conta de nenhuma outra circunstância. Mas, pois é, voltei. Aí eu saí da Alemanha, voltei para a Alemanha, toda essa história é outro podcast, né? E voltei para a Alemanha no meio do ano passado, 2024, por conta de um serviço em uma empresa que sempre tinha sido um dos meus maiores sonhos, trabalhar nessa empresa por conta da engenharia. Eu não posso mencionar aqui nomes, mas é aquela coisa, quando eu estava na área acadêmica, fazendo doutorado, pós-doutorado, existia uma empresa X que eu era assim, nossa, um dia se eu conseguisse trabalhar naquela empresa, os olhinhos até brilhavam. É um sonho realizado, né? Você é reconhecido quando você vai trabalhar naquela empresa. E eu estava lá nos Estados Unidos, né, com meu esposo, com a minha filha, coisa e tal, quando vem um contrato, nós queremos você. E eu fiquei assim, não acredito. Senhor. E daí eu falei, né? Falei, família, amo vocês, mas eu preciso experienciar isso. Eu preciso voltar para a Alemanha. Eu preciso tentar esse cargo. Eu preciso entrar nessa empresa, porque, poxa, eu já trabalhei mais de 20 anos na engenharia. Um negócio assim que eu já estava me carregando esses 20 anos, fazendo uma coisa que não era o meu sonho, né? Que o meu sonho sempre foi trabalhar com esportes. Mas você, depois de tanto tempo trabalhando com aquilo, você aprende a gostar. Você começa a ver pontos positivos. Você começa, né? Você se torna tão especialista que você acaba, né, conhecendo pessoas, fazendo amizades, fazendo parte de um grupo. E quando esse convite aparece, eu falei assim, família, eu preciso tentar. E eu vim, né, o ano passado para a Alemanha para tentar esse cargo. Bom, resumo da ópera. Em fevereiro desse ano, a empresa encerra o contrato comigo por conta de vários problemas internos da empresa e também problemas específicos com a economia, não só do país, mas da economia em torno desse negócio de tudo agora ser elétrico, né? Carros elétricos. E eu sempre trabalhei numa área muito específica relacionada a veículos elétricos. E em fevereiro desse ano, eles não renovaram o meu período de experiência, né? Porque você entra, você tem 6 meses de período de experiência. E eles não me renovaram, falaram assim: não, nós não queremos. E eles estavam cortando gastos porque tinha baixado a venda de carros elétricos e foi um quiprocó que aconteceu aqui na economia, na Alemanha, e todo mundo começou a cortar gastos. E não só a empresa onde eu estava, como grandes multinacionais, né, aqui começaram assim
fechar filiais, né? A Volkswagen fechou filial, a Schaeffler fechou filial, um monte de indústrias grandes fecharam filiais, né? E aqueles que tinham acabado de entrar na empresa foram os primeiros que foram embora. Só que eu também, quando eu entrei na empresa com aquele olhar assim, nossa, era o meu emprego dos sonhos. Quando eu entrei, depois de 3 meses, eu vi que por fora ela bela viola e por dentro o pão era bolorento. E eu falei assim, gente, que essa empresa não é nada daquilo que eu pensava. E eles pegam e me mandam embora em fevereiro desse ano. Eu também não estava feliz lá dentro, porque eu já tinha visto que o pão era todo bolorento, você entendeu? E eu já tinha percebido como as coisas eram. E eu então me vi, depois de 6 meses de vir para a Alemanha aqui, sem emprego. Daí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Aí eu pensei, foi um momento de reflexão que eu tive. E esse momento de reflexão, ele tá muito. É o meu recomeço. Eu estou contando para você o meu recomeço na carreira, né? E eu acredito que muitos de nós, né, nessa fase dos 40 até os 50, 55, passa por esse momento, por algo parecido em algum momento da sua vida, né? Então é um momento assim de grande transformação. Então foi quando eu pensei, poxa, o marido não tá aqui, a filha não tá aqui, eu tô sozinha, agora tô sem emprego. Mas ninguém depende de mim nesse momento, porque a minha filha já tá bem, o meu esposo tá lá com ela, tá cuidando dela. Então eu me senti num momento, eu liguei pro maridão, conversamos e ele falou assim: "Não, é a sua chance de tentar. Você quer mudar de carreira? Por pior que seja ter sido mandado embora, foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora você realmente pode iniciar onde você quer." Só que tem aquele momento de desespero, né? Chorei pra caraca, não vou negar, e fiquei naquele momento: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada na minha vida. E eu depois eu comecei a pensar, falei assim, mas como que eu vou trabalhar naquilo que eu amo? Eu sempre fiz aquilo que eu amo, esporte, como hobby, né? Então eu tenho certificados, vários certificados, né? Eu sou treinadora de escalada, eu sou professora de yoga, eu sou treinadora de CrossFit, nível 2, né? Eu tenho vários cursos de levantamento de peso, de ginástica. E daí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas como que eu vou trabalhar, né? Como que eu vou trabalhar? Porque aqui na Alemanha você precisa de uma. Você não precisa de uma faculdade específica em estudos, né? Você não precisa de uma faculdade de educação física para trabalhar na área de esporte aqui, mas você necessita de uma licença. E eu falei, eu não tenho essa licença. E aqui na Alemanha é aquele negócio, né? Se for para ser difícil, aqui é 10 vezes mais, porque aqui é burocracia. Então eu falei, eu não tenho essa licença. Mas eu tenho as licenças do CrossFit. Vou começar a procurar emprego nas academias de CrossFit. E foi aí que tudo começou. Aonde eu comecei a dar aula como treinadora de CrossFit em academias de CrossFit. E eu já tenho, desde março desse ano, que eu estou dando as aulas, eu me sinto assim em êxtase toda vez que eu começo a dar aula. Eu percebi que é algo que flui de mim com tanta naturalidade. Não falo que é fácil. Existe uma dedicação muito grande, a gente tem que estudar muito, né, para saber os movimentos. Cada pessoa que vem para você treinar tem necessita de um cuidado com a sua habilidade ou flexibilidade ou mobilidade, né? Então, a gente tem que conhecer cada um,
aos detalhes e às vezes saber de coisas que as pessoas não vão contar para todo mundo. Então, existe uma conexão pessoal muito grande, existe uma dedicação muito grande, existe um cuidado muito grande. Então, assim, cada aula é preparada assim para um coletivo, mas ao mesmo tempo especializada, porque eu vou modificar para você, para sua capacidade momentânea, que vai melhorando a cada dia, você mantendo a sua consistência, né? Vamos aprender a técnica, aí você vem constantemente aqui, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, as coisas vão aumentando, né? E até o ponto que você consegue vir quase todos os dias, não necessariamente precisa vir todos os dias, dias de pausa também é muito bom e necessário, mas é algo assim que eu me sinto realizada. Realizada. Tô me emocionando. Agora vem o que da história? Ganha dinheiro? Não. Não ganha. Então, o que eu faço no momento, eu não tô falando que eu tô fazendo caridade, mas é praticamente um trabalho voluntário. Não vamos mencionar números aqui, mas eu estou com a minha mentalidade do ponto de vista, no momento eu estou investindo em mim, ok? Vou explicar tudo isso. Bom, vamos continuar. Então, essa foi a minha transição e eu estou aprendendo com isso, ok? Com toda essa que eu falei assim, eu estou investindo em mim, eu estou investindo em mim porque quanto mais você dá aula, mais você aprende. Mais feedback você ganha das pessoas às quais você está treinando. Cada dia você aprende tanto, e é fantástico. Então, assim, eu estou investindo em mim, correto? Não estou fazendo muito dinheiro, mas também não estou. Eu sei que o que eu estou aprendendo dá. E aí, como é que paga as contas e paga isso, paga aquilo? Gente, sinceramente, eu tô recebendo ajuda do governo aqui para viver na Alemanha. Não tô fazendo drama aqui, mas eu tive que pedir assistência da Alemanha para conseguir permanecer aqui e tentar esse início nessa nova carreira na área de esporte. Bom, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é entrar no CrossFit Seminar Staff, que é o nível mais elevado dos treinadores. E o meu objetivo é ter a minha própria academia de CrossFit. Ponto. Esse é o meu sonho. E todo mundo começa do primeiro degrau, então eu estou dando aula em uma outra academia. Então essa academia que eu estou dando aula, ela está apresentando sinais de falta de interesse dos donos, correto? E essa falta de interesse ela é tão grande que se apresenta na situação que eu fui conversar com eles e perguntei. Eu falei assim, vocês estariam interessados em vender o box, né, a academia? E nessa conversa de vai e vem, eles falaram, sim, nós estamos interessados em vender. Ótimo. Bom, o que é interessante conversar com vocês agora é sobre como que o tarô se envolve a partir do momento que existe essa discussão ou conversa sobre sim, eu estou interessado em vender, sim, eu estou interessado em comprar. Bom, da onde eu ia arrumar condições para comprar?
Isso a gente vai em banco, a gente arruma financiamento. Eu ainda não sabia muito bem como que eu ia conseguir, né, a quantia, mas eu falei assim, um jeito eu dou. E aqui na Alemanha existe o governo, ele dá uma ajuda para quem gostaria de iniciar o seu próprio negócio. Então eu estava com isso em mente. Eu falei assim, bom, pior da situação, o governo aqui me dá um respaldo, me ajuda e quem sabe eu consigo abrir a minha academia. Gente, o meu sonho, então eu já vi assim, né? Já montei aquilo na minha cabeça e falei assim, vou perguntar se quer vender. E falou, quero vender. E daí falou, eu quero um preço X. Quando eu olhei a carta que eu vi lá com o preço X, falei assim, Jesus socorra, a pessoa surtou, né? Perdeu a sensação do valor do quanto que é dinheiro. Aí eu direto, a quando eu recebi a carta, né, eu me comunicando com meu esposo e falando, esposo, olha só, mas é muito que eles estão pedindo e coisa e tal. E eu fiz toda a minha pesquisa. Eu sou extremamente, eu tenho um leão no meu sol, mas o meu ascendente é virgem. Então, cara, eu peguei todos os documentos detalhados, analisei tudo, tintim por tintim, na lógica, no papel, no negócio. Contactei o meu conselheiro de finanças e mandei as coisas para ele. Falei, vamos botar no papel isso aqui, tintim por tintim? Só que, mesmo antes da resposta do financeiro me dar alguma coisa, o valor que ele tinha me oferecido era tamanho que eu já sabia que a resposta era não. Então eu peguei e de cara eu já rasguei o verbo e falei assim: se não for pela metade do preço, a gente nem precisa conversar. Muito obrigada. Foi a minha resposta de volta. E a partir desse momento que eu tinha dado essa resposta de volta, eu já tinha mandado a documentação toda pro pro, ah, pro, pro, pro banco, né, para as finanças, para avaliar tudo para mim, para avaliar as condições da companhia em si, não para avaliar o valor com o qual eles estavam querendo me vender. E só que pelo aquele preço, né, eu já tinha dado a situação como morta e enterrada. E vida que segue, né? Eu viajei, tive que ir para outro lugar, fui fazer curso e tô continuando das minhas aulas. E daí, gente, presta atenção nisso. Eu peguei e fui fazer as minhas leituras. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho e eu comecei a fazer, e eu sempre faço as minhas leituras intuitivas, você vê aqui no canal, e eu sempre trago os sonhos e revelo para vocês o que veio e tiro as cartas. E em um desses sonhos, eu fiz a leitura e eu me lembro que tinha saído assim: saíram as cartas que traziam a mensagem, né? Haverá uma reformulação de um contrato e você vai falar novamente não. Eu já tinha nem ligado comigo. Quando eu recebi aquela mensagem, né? E tá postada, gente. Vocês vão até ver aí no canal. Eu não peguei aquela mensagem pra mim. Porque eu já tinha dado como encerrado quando eu falei assim, ele não vai abaixar o preço pela metade, você entendeu? No mínimo ele vai abaixar o quê? 25%, mas não 50%. Porque eu já tinha jogado assim lá embaixo. Então, falei assim, essa mensagem não foi pra mim. E o que aconteceu? Gente, sincronicidade é uma coisa estupenda. Eu peguei e planejei que esse vídeo fosse postado não no dia em que eu gravei, mas acho que 2 semanas pra frente. Então, geralmente eu faço a leitura dos sonhos no dia que eu tenho o sonho. E só que eu não postei esse sonho naquele dia e eu postei 2 semanas mais pra frente, programei.
no dia que aquela leitura foi no ar, foi exatamente o dia que eu recebi a contraproposta com o contrato reformulado. Ele não tinha considerado acabado. Dorme com barulho desse. Que a espiritualidade já tinha me dado um sinal, só que eu aqui não tinha ligado Lé com Cré. Se você tá aqui e chegou agora, nesse vídeo nós estamos falando sobre empreendedorismo e a espiritualidade. Só para lembrar que quando foi naquele dia, quando eu recebi aquele contrato novamente, aquela nova oferta, que eu olhei, na hora estalou, eu falei, a espiritualidade já tinha me falado isso. Vi aquele e-mail, né? Falei assim, nossa, vou abrir o e-mail e vou ler. Mas eu já sabia que eu ia receber. E a espiritualidade tinha me falado que eu ia dizer não. A espiritualidade tinha falado, você vai receber um contrato reformulado e você vai falar não pela segunda vez. E quando eu vi a reformulação de tudo, eu fiquei, né? E vambora, esposa, vamos conversar, e patati, patatá, e patati, patatá, e manda de novo a segunda carreira de documento pro banco. E vem a resposta do banco, pelo valor eu ainda tinha falado, não era onde eu tinha dado o valor, né? E eu tinha falado, bom, se não chegar nesse valor aqui, não tem como mesmo. E então a minha resposta ainda era não. Mas aí vem a resposta do banco para mim e fala, você não é nem louca. Aí eu falei, poxa, obrigada, né? Eu não tô considerando, mas se eu estivesse considerando, eu falei assim, tá bom. Porque assim, o quanto que vale, o quanto ele tá pedindo pelo quanto que vale, tava uma discrepância assim, né? Então o meu banco falou assim, não. Aí eu falei assim, ok, banco. Aí eu pego e respondo e falo assim, não. Obrigada pela contraproposta, mas a minha resposta é não, novamente. Se não for esse valor, não há negócio. Bom, depois de 2 vezes que você toma um não na cara, o que você acha? Assunto encerrado, correto? Não. De repente, não tem mais oferta. Não tem mais oferta, ok? Tô aqui, vida que segue, coisa e tal, e um belo dia, tô fazendo as leituras, eu tirei uma leitura que eu não me lembro, por Deus do céu que eu não me lembro qual leitura que foi. Pode ter sido uma leitura para o signo de Leão, sim, ou pode ter sido uma leitura para o signo de Virgem, ou pode ter sido uma leitura do elemento terra ou do elemento fogo, eu não me lembro, gente, mas eu lembro que eu tinha colocado as cartas. Eu também não me lembro se tinha sido particular para mim, mas eu tinha colocado as cartas, e as cartas, elas haviam me dito uma mensagem, que uma pessoa, uma mulher viria me comunicar uma informação importante que bloquearia uma parceria. Aí eu olhei aquela mensagem, né? Essas cartas que caíram foram do Lenormand. Eu me lembro que eu tinha tirado o Lenormand. Não foi nem o tarô, porque o Lenormand é fofoqueiro. E daí, eu falei, a mulher vai me dar informação importante? Não conheço mulher nenhuma aqui. Não conheço mulher nenhuma aqui. Falei assim, não tá. Falei, tá bom, né? Pois é, recebi a mensagem. O que você faz? Acabou esquecendo, passou, foi. Bom, tô eu lá, quieta no meu canto, quando o dono da academia vem e fala, vamos conversar. Aí eu, vamos conversar, não há problema nenhum. E daí, no que ele fala, vamos conversar, ele conta, então, pois é, eu talvez tenha feito as coisas assim, num valor que não estava sendo muito realista, né? O meu novo valor, só que ele não tinha feito o papel, ele só no verbal.
O meu novo valor é esse agora. E era só para dar uma comparação para vocês, 30 acima do que eu tinha pedido. Digamos assim que eu pedi 10 e eles falaram assim, é 40 então. Só para vocês terem uma base. Que quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, tá pertinho do que o que talvez dê. Sabe quando você tá com aquela sede de realizar o sonho da sua vida, que você fala assim, nem que eu tenha que cavar um poço para achar esse dinheiro, eu vou conseguir esse dinheiro, você entendeu? Aí eu fiquei assim, meu Deus, agora vai. Só que eu fiquei toda naquela assim, né? Sim, claro, tudo bem, vou analisar. E daí ele, claro, que imprimiu um papel, me deu o papel, daí conversa com o maridão, né? E mandei tudo aquilo de volta pro banco. Falei, essa é a última. E falei pro banco, pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Eu quero realizar o meu sonho. Bom, conversa que vai, conversa que vem, o banco demora uma eternidade para responder. Eu já tinha entrado em uma discussão acalorada com meu esposo, porque eu queria, e o meu esposo falando assim, ainda tá muito. Mas sabe quando você já não quer mais ouvir? E você fala assim, se não for agora não vai ser nunca? Eu tava pronta para fazer um e-mail e mandar uma resposta e falar sim. Só que daí eu falei assim, eu vou primeiro para minha aula, vou lá dar aula, coisa e tal, e depois do almoço eu faço isso, né? Falei assim, que diferença faz mandar agora de manhã e mandar de tarde? Mando de tarde a mensagem que eu quero aceitar, que eu vou aceitar. Nessa manhã, quando eu estava na academia, vem uma mulher e me dá uma informação que eu não sabia que estava correlacionada com aquela unidade aonde eu estava querendo comprar. Que quando ela fala isso, de novo, tsac, na minha cabeça, eu já tinha te avisado. É como se fosse uma voz que fala dentro de você, fala, eu te avisei. E eu falei assim, a mulher que vinha me trazer a informação. Quando ela me falou, e o que ela me disse era gravérrimo. Aí eu falei, graças a Deus, aleluia, Senhor, eu não mandei o sim. Porque a informação que ela me deu mudou a minha resposta diretamente para o não. E então depois eu dei o meu não. Então, gente, e daí acabou a história. O que eu tenho para falar aqui? Eu tenho para falar para vocês que a espiritualidade falou para eu falar não? Não. A espiritualidade várias vezes me mostrou. Teve um outro evento que saíram umas cartas que a espiritualidade falou assim: você receberá a documentação que será necessário analisar com profundidade. Eu falei assim, mas eu já mandei pro banco e já analisou. E já voltou e eles falaram que não. Mas as cartas tinham falado, reanalise. Há coisas que você não vê. Falei, gente, pelo amor de Deus. Sentei o rabo na cadeira, gente. Comecei a rever tudo direitinho. Não foi que eu achei que tinha coisa, tinha angu naquele caroço. Ou tinha caroço naquele angu. Aí, desculpa. Vocês não acreditam que eu achei? Então, a espiritualidade aqui, na realidade, me mostrou situações que iriam acontecer para eu ficar ligada. Mostrou pontos que eu não estava vendo por conta dessa minha sede de manifestar a minha paixão. Quando a gente ama uma coisa, muitas vezes a gente pode ficar cega. E a espiritualidade vem e dá uns tapas na cara, né? Fala assim, hey, acorda, não vai olhar aqui, não vai olhar acolá. A espiritualidade, ela não é sempre notícia boa, flores, ela fala a real. Cabe a você querer compreender, ouvir,
Você entendeu? E aceitar que não é porque você botou na sua cabeça que vai ser desse jeito que vai acontecer exatamente desse jeito. Você entendeu? Então, a espiritualidade me ajudou aqui, na realidade, me protegeu de fazer uma decisão errada. Mas me protegeu mostrando pontos, caminhos e direções que não estavam ok. E você acha que eu estava feliz de ver as cartas falando aquilo para mim? Eu já não quero botar mais carta aqui. Não, não queria. Porque o que que você quer ver? Você quer ver arco-íris na mesa, né? E não era bem isso que eu estava vendo. Então veio assim, o tarô ele vem refletindo a situação para você, mostrando o que está oculto. Eu não estou falando que o tarô ou a espiritualidade vai como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Substituir o estudo analítico, o estudo lógico, os cálculos. Eu não estou falando que a espiritualidade vai substituir o fato de eu ter mandado todos os documentos para o banco para análise. Não. Mas a espiritualidade abriu os meus olhos para falar assim: o banco fez essa análise da primeira oferta. Olha com profundidade as outras. Você vai achar coisa que não tá legal. E eu falei, mas já analisou uma vez? Eu peguei e mandei de novo. Quando eu mandei de novo pro banco, o banco me respondeu de volta falando assim, eles estão no negativo. E isso não tinha vindo na primeira resposta. Só tinha vindo não. Entendeu? Então, quando você se abre e aceita a receber ajuda, seja ela de qualquer forma, pode ser da espiritualidade, pode ser de um amigo, pode ser de uma pessoa que você não conhece. A mulher que veio falar comigo eu não conhecia. Ela veio fazer uma fofoca. E eu, quando eu ouvi aquela fofoca, fui direto na fonte. E era real. Então, o tarô ajuda você a empreender com sabedoria, porque você une a sua intuição com a lógica, você une a energia com a estrutura, você une o propósito com a estratégia. Não é porque eu quero um negócio que é do fundo da minha alma, que eu sei que é o meu propósito de vida e a minha missão de alma, eu sei disso. Mas pode ser que não seja aqui e não seja agora. Ok? Então, isso significa espiritualidade nos negócios. Alinhar propósitos e valores, usar a sua intuição como guia, criar proteção energética, tomar decisões sustentáveis. Não é só ganhar dinheiro ou, né, fazer dinheiro, é criar algo que nutre você e o mundo. E você, quando você se permite alinhar com a espiritualidade, é divino. Você vai receber insights. Eu já recebi insights. A espiritualidade já me falou que o que eu quero não vai ser aqui. Então eu já tô tranquila. A espiritualidade já me falou que você está num momento de aprendizado e de experiência que será útil para o seu próximo passo, mas o seu próximo passo não é onde você está. Tô tranquila. E isso me dá paz e tranquilidade. E é com base nessa minha história, eu aqui falando 39 minutos, que nem uma louca, que eu vim tirar hoje uma carta para você, para saber o que que a espiritualidade tem para falar para você na sua área de empreendimento, na sua área de negócios, né? O que que vem para você? Eu tenho vários tarôs aqui. Eu vou tirar uma carta. Eu vou tirar uma carta do Oráculo dos Animais.
espiritualidade maior, que é necessário saber nesse momento. Empreendimento e espiritualidade, qual a mensagem precisa ser passada. Quem precisa ouvir essa mensagem? Quem está pensando em empreender? E veio a carta da cobra. Bom, o que essa carta fala? Não tenha medo da cura, né? Não tenha medo da sua cura, é a primeira frase que está aqui acima. E a segunda frase que está aqui e deixe ir aquilo que não faz mais parte de você. Não tenha medo da cura e deixe ir aquilo que não mais faz parte de você. E veio aqui a carta da cobra. Então, qual é a primeira informação que essa carta mostra? Ela mostra alguém aqui que está passando por um processo de transformação. Eu estou falando com alguém nesse momento que está passando por um processo de transformação, que pede para você não ter medo desse processo e deixar de se agarrar em coisas e padrões e circunstâncias que não lhe servem mais. Talvez você está num emprego aqui que você não gosta, mas você está lá por necessidade e você fala, eu não consigo viver sem esse emprego, porque, claro, nós temos as nossas contas para pagar todo mês, né? Mas existem coisas aqui que precisam de transformação. Mas essa transformação não precisa ser caótica como foi a minha, ficar desempregada. Talvez você possa planejar essa transformação. Talvez hoje você ouvindo esse podcast, você pense assim: poxa, se eu não gosto desse emprego, mas a minha paixão é sei lá, fazer essas casas verdes, como é que chama? Estufa, né? Que a minha paixão é cuidar de plantas e de flores e de estufa. Não sei por que eu vim com essa mensagem agora, mas talvez você consiga planejar como fazer essa transição, quando fazer essa transição, o que você precisa para fazer essa transição. Você tem que fazer algum curso, você tem que montar a estufa primeiro, quais são as sementes que você tem que fazer primeiro, você já tem parcerias que você possa estar fazendo, você já consegue planejar passo a passo, deixar as coisas engajadas para quando chegar um determinado tempo você falar: beijo, tô indo, vou lá abrir o meu negócio. Eu planto flores e eu tenho uma estufa em casa. As flores conseguem nascer no inverno sem problema nenhum e eu vendo rosas. Essa transição dá para ser feita de modo planejado, ok? Bom, essa foi a primeira mensagem. Vamos ver clarificando situações da vida, qual é a mensagem que vem juntamente com essa carta. Ok, vieram duas. E a primeira que veio foi Harbor of Peace, que significa o Porto Seguro da Paz. E fala: Find serene refuge in the peaceful embrace of a gentle harbor. Fala: encontre um refúgio sereno de paz e abrace esse porto, né? Encontre um porto aonde tenha paz e que você possa se refugiar. Aqui fala para você encontrar um local no qual você se sinta seguro e em paz consigo mesmo, ok? E esse local pode ser um quarto, um cômodo da sua casa, pode ser um local na floresta que você gosta, pode ser
não sei, a casa da sua mãe ou a casa de um parente seu. Existe algum lugar no qual você sente paz e seguro e é para você permitir que essa tranquilidade acalme as suas emoções. Talvez você esteja se sentindo, por conta dessa transformação aqui, você está se sentindo num momento turbulento. Suas emoções estão muito intensas, porque aqui fala, allowing tranquility to still your waters. E fala, permitindo tranquilidade para as suas águas. E as águas são as nossas emoções. Então aqui fala que nesse momento que você tá de transformação aqui, né? Talvez você está realmente saindo de um emprego e entrando em outro, ou está desempregado, está procurando um emprego, ou você ainda pode planejar essa saída. Encontre um lugar que te ofereça paz e tranquilidade, que seja um lugar sereno, para que você acalme essas suas emoções. Se você não acalmar as suas emoções, você não vai conseguir pensar e abrir a sua mente e clarificar e ver em que direção você deve ir. Eu me lembro que quando eu recebi a notificação de que eu estava desempregada, eu não sabia eu só chorava, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu, naquele momento, não tinha a visão em mente que eu me tornaria, finalmente, treinadora de CrossFit. Isso só veio depois, quando eu me acalmei. E onde eu me acalmei? Eu me acalmei aqui, na minha casa, fazendo as minhas leituras de tarô. Quando isso aconteceu, eu não postava vídeos ainda. Eu comecei a postar vídeos recentemente, se vocês acompanham o meu canal desde o início, eu não postava vídeos, eu não aparecia na tela, eu morria de vergonha. E eu hoje estou aqui contando a minha história. Então eu encontrei paz na minha espiritualidade, no tarô. Lendo as cartas, cada dia eu tirava uma carta que me ancorava e me abria os olhos em que direção eu deveria ir. Primeiro você tem que acalmar as suas emoções nesse momento, ok? E a segunda carta que veio foi a carta da pomba, uma carta linda, que fala New Heights, que fala novas perspectivas. Gente, acabamos de falar sobre isso. Let your connection with the spirit ground you as you reach for the sky. Permita que a sua conexão com a espiritualidade conecte-se você with the spirit. Let your connection with the spirit. Permita que a conexão com o espírito aterre você à medida que você abre asas e voa para oportunidades maiores. Então, hoje, o recado para você que vem nesse podcast é: você está passando num processo de transformação, coisas vão ter que ficar para trás, ok? E não é para você ter medo dessa transformação. É fácil falar? Não, eu fiquei apavorada. Várias vezes eu me ajoelhei aqui no chão, chorei, pedi a Deus um sinal. O que eu devo fazer, onde eu devo ir, como que eu vou fazer, não sei o que faço, mas o meu coração falava, não é para voltar para a engenharia. E ainda tenho medo? Claro que sim. Não é porque eu me ancoro na espiritualidade que eu não tenho medo. Claro que eu tenho medo. Esse processo de transformação não é fácil. Não está sendo fácil para mim e não é fácil para ninguém. Mas procure o seu porto seguro para você acalmar as suas emoções, porque você irá para voos altos, você irá em uma direção maior, você terá uma visão maior. Quando você acalma o seu sentimento, quando você respira, isso te dá clareza. Comece a ver quais são as suas habilidades. O que você gosta de fazer? No que você é bom de fazer?
E isso vai começar a clarear as suas coisas quando você não se deixa ser consumido pelo pelas suas emoções, você ganha clareza das coisas. E aqui fala, conecte-se com a sua espiritualidade, seja ela qual for, Deus, Buda, Shiva, a qual for, ok? Eu vou tirar mais uma carta e eu vou tirar aqui o Lenormand para finalizar essa leitura. O que é necessário saber para esse momento? Empreendedorismo com a espiritualidade. Saiu a carta da mulher, que pode ser você neste momento. Espiritualidade maior, o que é necessário saber sobre o empreendedorismo na espiritualidade. A carta do chicote. A carta dos lírios. E a carta das nuvens. Bom, a outra mensagem, né, já vieram outras mensagens aqui, mas a próxima mensagem que vem é que existe aqui mostra, nós temos a mulher, o chicote, os lírios e as nuvens. É o lado claro das nuvens que está em direção ao lírio, ok? Então, essa combinação aqui fala o seguinte para você, que você está passando por um momento de estresse, o que dá para entender, porque você está em um processo de transformação, mas também nesse momento de estresse agora, você vai você vai retirar coisas, você vai cortar coisas, você vai tomar. Existem decisões que você precisa tomar, são decisões difíceis e estressantes, mas você vai cortar elas, ok? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de tomar essas decisões pelo fato delas serem difíceis e estressantes para você. Porém, quando você toma essa decisão difícil e corta o que precisa ser cortado nesse momento, lembra o que a cobra falou? Você ganha paz e claridade na situação. Veio exatamente o que essas duas cartas falaram. O Lenormand confirma o que o oráculo abriu. E quando você trabalha com diferentes oráculos, diferentes cartas e cai exatamente a mesma mensagem, aí eu pergunto para você: você acha que ainda é por acaso? Você acha que é por acaso que você está me ouvindo hoje? Sincronicidade? 3 baralhos diferentes e a mesma mensagem? É a espiritualidade agindo, ok? Então, essa é a mensagem que veio através desse podcast para você hoje. Deixa eu ver o que mais eu preciso comentar. Então, aqui, o que a espiritualidade mostra? Que você ganha paz e clareza sobre uma situação depois que você toma essas decisões difíceis e corta o que precisa ser cortado, né? Porque isso faz parte de uma cura para você. Isso faz parte desse processo seu de transformação. Quando você ouve o ensinamento, né? E você permite a sabedoria espiritual te alertar ou te mostrar pontos, você permite se alinhar. E você acaba fazendo as coisas com mais confiança, com mais certeza de que você está tomando a decisão correta por conta de que você já tinha recebido esse aviso, já tinha recebido essa mensagem. É unir fé com estratégia para criar algo que tenha sentido, né? Então,
Se você toma uma decisão importante através da sua intuição, a sua intuição ela nunca vai mentir para você. Eu tenho uma história para contar para vocês, gente, fato realésimo. Bom, antes só de eu fechar, última coisa que eu vou falar, só antes de eu fechar esse podcast. Quando eu tava ainda naquela loucura, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu comecei a mandar o meu currículo assim, né, pra Deus, todo mundo atirando, que nem cego atirando, cego em tiroteio, né? Ah, mandei meu currículo pra todo quanto que é lugar. Aí chega uma academia de CrossFit e fala assim pra mim, ah, eu quero que você venha trabalhar aqui e quero que você trabalhe assim só meio período, né? Eu quero que você trabalhe meio período, mas eu quero que você faça isso, e lave, passe, cozinhe e limpe banheiro. Eu fiquei olhando e falei assim, eu apliquei para vaga de treinador, não para vaga de lavar, passar, cozinhar e limpar o banheiro. Aí, isso era o que estava escrito no e-mail, né? Mas aí a gente ia ter uma conversa assim, tete a tete, né? Pessoal, coisa e tal. E eu fui convidada a ir treinar lá antes da conversa, né? Antes da entrevista, fui convidada a vir mais cedo, faz um treinamento aqui também com todo mundo, você já conhece o grupo. E eu estava assim, falei, tudo bem, eu vou. Antes de eu não tirei as cartas pra mim e, gente, eu tô falando a real aqui de tudo, pelo amor de Deus, eu não tirei as cartas pra mim e eu falei assim, eu vou lá, né? Só que desde o momento que eu tinha recebido aquela notificação, eu tava com meu coração menor do que uma azeitona, de tão, eu tava com uma angústia, que eu falei assim, gente, eu me caibo dentro de uma noz nesse momento, porque eu tô me sentindo assim, péssima. Eu não quero ir nessa entrevista, eu não quero ir lá, eu sabendo que eu preciso de dinheiro, preciso de emprego, e esse foi o único bendito que me respondeu. E eu, quando vi aquela resposta, falei, graças a Deus. Quando eu li a resposta, eu falei assim, não tô muito certa disso. E aquela angústia dentro de mim, né? Aquele sentimento horrível. Não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Aí eu peguei, me ajoelhei, falei, espiritualidade, Senhor, Pai, se for realmente para eu ficar nesse emprego, para eu ir para essa companhia, para trabalhar como coach nessa companhia, me dá um sinal. Mas um sinal que ele seja tão forte, tão forte, tão forte, que não há como eu negar. É ótimo, né? E eu me sentindo assim angustiada, me preparo e fui para a entrevista e fui. Gente, olha, sem brincadeira nenhuma, eu sou uma pessoa que eu não tomo café da manhã. Eu levantei com dor de estômago. Eu fui para lá, para academia, fiz o treino com dor de estômago. O homem falava comigo, a minha barriga já fazia assim uns negócios. Eu não sabia se eu vomitava ou se ia dar disenteria em mim, você entendeu? Eu estava ficando verde de passar mal. Que quando ele falou assim, tudo bem, quando acabou a sessão, você entendeu? A entrevista, eu falei assim, tudo bem. Ele, na metade nem na metade da entrevista, nos primeiros. Ai, é difícil falar, mas acho que assim, no momento em que eu coloquei o pé lá dentro, eu já sabia que a minha resposta era não. Ele estava falando comigo e eu já sabia que a minha resposta era não. Eu olhava as pessoas, era como se eu tivesse. É uma sensação muito estranha. Eu me sentia fora do meu corpo, eu sabia que eu estava lá, eu me via lá e eu sabia que a resposta era não. E quando eu saí de lá, ele queria que eu trabalhasse lá de qualquer maneira. Eu sabia que a resposta era não. E eu não deu nem 30 minutos, eu escrevi para ele, muito obrigada, mas a minha resposta é não. E ele não tinha nem me falado o preço, eu não sabia nem o preço, nem nada. Eu não queria nem saber quanto que ia ser. Porque eu nunca tinha passado tão mal na minha vida por conta de um lugar, uma situação, uma oferta. E isso para mim foi o sinal que eu precisava para saber que aquilo não era para mim, porque antes ainda de eu pedir o sinal, eu já estava me sentindo angustiada. Então escuta o seu coração. Quando
A sua intuição nunca vai mentir para você. Quando tem alguma coisa que não ressoa com você, com o seu propósito de vida, com a sua missão de alma, o seu corpo vai te falar. E nessa ocasião eu não tinha nem colocado as cartas. Então você não precisa das cartas para se comunicar. Você precisa da sua energia interior, da sua intuição. Você entendeu? De sentar quieta num canto, de ajoelhar e realmente conversar com si, com Deus, com a espiritualidade, com a energia maior que você acredita. Ela vai te mostrar o caminho. E eu acho que era assim que eu devia terminar esse podcast. Contei aqui muita coisa particular. Eu espero que você, de alguma forma, aproveite desse conteúdo e que seja algo que te guie também na sua caminhada de transformação que todos nós estamos. E é isso. Eu agradeço você por me ouvir e agradeço também por a gente dividir das mesmas experiências, na qual a gente sempre vai encontrar força e clareza um no outro. Obrigado você por me ouvir. Grande beijo. Tchau. Ok, e eu resolvi abrir o fundo do deck. E no fundo do deck estava a carta do urso, a carta da casa, a carta da foice, a carta do homem e a carta do coração. E o que isso significa? Significa que você é uma pessoa de uma estrutura familiar muito grande, uma pessoa muito forte, com uma estrutura familiar também muito forte. Aqui mostra que você lidera talvez algo familiar, né? Ou você é o líder da sua casa, ou talvez você seja o líder, talvez aqui de um negócio familiar, ou você seja o líder de uma determinada empresa que está relacionado com a sua família. E aqui mostra que a decisão difícil que você tem que tomar está relacionada em cortar uma pessoa a qual você ama. E esse corte, e ainda tem essa carta aqui, ó, os peixes no fundo, continuando ainda, né? Mostra que esse corte que você faz, apesar de você gostar dessa pessoa, uma pessoa que você tem carinho por, não necessariamente amor, você entendeu? É por conta de dinheiro. Talvez essa pessoa e a carta do navio. Talvez essa pessoa, ela esteja... A carta do navio, comunicação... Exatamente. Talvez essa pessoa esteja utilizando de fontes financeiras para benefícios próprios. Aqui mostra que muito provavelmente você tem um negócio familiar. E talvez você tenha que desconectar uma pessoa desse negócio familiar, apesar de você gostar dessa pessoa. Mas existem essa desconexão que você precisa fazer, esse corte, ele é relacionado com as finanças, relacionado com viagens também, relacionado com uma informação que chega até você. Ok? E essa informação que chega até você chega através de meio social. Então, pode ser que você receba uma notícia como que essa pessoa na qual você precisa cortar, ela está, na realidade, gerenciando os gastos da sua empresa. Ok? Preste atenção em como essa pessoa de energia masculina que você gosta, que você tem uma conexão, está gerenciando as viagens de negócios e o dinheiro da sua empresa. Preste atenção como que as informações das empresas estão sendo guardadas, arquivadas, documentadas, ok? Eu senti de olhar o fundo do deck, tudo isso ainda estava no fundo do deck e escute seu coração. Paz e amor.